Vamos lá. Ó, o que a gente falou na aula passada, né? Sempre é muito importante fazer uma análise de ganho. De ganho, você vai fazer um amplificador. Aqui, um amplificador de tensão. Amplificador de tensão, VIN e VOUT, onde você tem a entrada, o sinal de tensão e a saída de corrente. Nessa condição de common source, tá? O que é o common source? O source está comum. Não é só pelo fato dele estar no terra, tá? É o fato seguinte: eu entrei com o sinal aqui, estou saindo com o sinal aqui. Ou seja, eu entrei no sinal do gate, estou saindo do sinal do dreno, tá? Essa é a primeira topologia chamada common source. Source comum, fonte comum em português, tá? Primeira coisa, tá? Para a gente adiantar algumas análises, claro que tem análise de pequenos sinais, tem grandes sinais, tem as equações, mas para a gente avançar um pouquinho na interpretação, né, do comportamento do circuito, só tem inversão do sinal 180 graus, tá? Não quer dizer com ganho negativo, ele está atenuando. Se fosse dB, aí sim, né, ele estaria atenuando, mas aqui negativo quer dizer que é inversão de 180 graus. Então, se eu tenho um sinal no gate, no dreno da tensão, ele inverte o sinal, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um sinal, vamos dizer, positivo aqui, é como se fosse um sinal negativo aqui, tá? E é a única condição que isso ocorre, quando o sinal está no gate e ele vai para o dreno, tá? Isso daqui é muito importante, essa análise, quando eu tiver vários transistores, entender aonde está o positivo e negativo para fazer a arrementação, tá? Então, do transistor, só do gate para o dreno que inverte. Gate para o source, que é o common drain, e source para o dreno, que é o common gate, que a gente vai ver, não tem inversão, tá? Então, ganho aqui, common source, você já começa com negativo, tá? Sinal negativo. E tem o que? Um transistor, sempre, tá? Ele é um conversor de tensão para corrente. Ele é um GM, um transcondutor. Ele pega o sinal de tensão e gera uma corrente, tá? Através do que equação? Através do GM. Que a gente viu, isso daqui tudo AC, tá? O sinal AC. Ah, mas e o DC? O DC é um operating point. Tem aquela equação, ID, meio, MCOX, W sobre L, VGS, que ao quadrado, se tiver subtração, tá? Se não tiver, é outra. O VG e o VDS é para colocar o transistor em separação. Garantindo que ele está em separação, ele tem um GM, que converte a tensão em corrente. Certo? Quais equações? MCOX, W sobre L, VGS menos VT. E 2 IDs, MCOX, W sobre L, raiz, né? E tem uma condição que no próprio transistor, ele existe uma impedância de saída, que é uma impedância vista daqui, tá? É uma outra coisa que a gente vai também simplificar um pouquinho. Tem lá as comprovações do modelo de pequenos sinais e tal, mas a gente vai ver quais são as impedâncias vistas no dreno, no source e no gate, tá? E quais são as topologias. A impedância no gate, ela é infinita, porque não tem corrente aqui. Você lembra que é o circuito aberto? Então aqui, a impedância ela é
Só que a impedância vista no dreno, ela é o RDS, se tiver essa tração, né? Essa trecho, 1 sobre GDS, que é o R0, que é 1 sobre lambda de D, ou L proporcional a L sobre D. Né? Estava falando na aula passada, realmente, eu poderia pegar o lambda, procurar o lambda e calcular, ou eu coloco o circuito e vejo mais ou menos o comportamento, e aí eu vejo o que eu quero fazer. Eu quero aumentar ou diminuir. Não necessariamente eu preciso ter antes de abrir o QETS, deixa eu calcular tudo. Tá? É você ter essa visão do que você precisa para aumentar uma impedância aqui. Eu aumento o L ou diminuo a corrente. Certo? E o GM, se eu quero aumentar, e eu preciso aumentar, né? Se eu quero ter um ganho grande, eu quero aumentar a relação V para I e a relação I para V. Desse transistor, um dispositivo só, tá? Se eu quero aumentar o GM, ou eu aumento o W sobre L, ou eu aumento o VGS, ou eu aumento a corrente. Vocês viram que tem um trade-off aqui, né? Aumentar a corrente, eu aumento a corrente, aumento o GM, mas do outro lado diminui inversamente o RDS, tá? O R0 aí. Uma coisa importantíssima, tá? De um transistor. Primeiro, que eu falei, ele não define por ele só o VDS, certo? Então, para saber que o transistor está em saturação, que o VDS tem que ser maior que o VDS SAT, eu preciso saber o que eu estou implementando no circuito. Não dá para eu ter um transistor e vou... vai pegar a gelada, né? Aproveita que aqui tem. Lá da secretaria, né? Eu não consigo definir o VDS sozinho, ele não é autocontido, eu preciso ter alguma coisa, tá? Ou uma fonte de tensão, ou um resistor, ou uma fonte de corrente, enfim, a gente vai ver. Então, para eu saber essa saturação, tem que saber o circuito todo, tá? E outra coisa, eu não defino também sozinho, só ele, o R-out, tá? Até porque se eu deixar aqui aberto, não vou ter V-out porque a corrente não passa, né? Qual que é a corrente aqui do ID? Ela vai ficar zero, né? Ela vai ficar aberta, não vai ter tensão e não vai ter ganho, tá? Então eu tenho que ter também um circuito que eu vou conectar que vai definir esse R-out, tá? Porém, entretanto, todavia, é muito importante eu saber o ganho intrínseco desse transistor, foi o que a gente fez na aula passada. Se eu não souber o ganho intrínseco, não adianta nada eu anexar o que eu quiser aqui. Vou anexar um resistor aqui, quero ter um ganho de 10, 20. Não, mas peraí, primeiro deixa eu projetar o transistor, depois eu coloco o resistor que eu quiser. Ou a fonte de corrente, ou qualquer outra coisa. Eu preciso saber esse ganho intrínseco dele, que aí eu estou projetando bem o transistor. O ganho intrínseco é GM vezes R0 dele, ou GM por GDS. Aqui é uma vantagem muito grande, sabendo que a impedância que é 1 sobre GDS, né? Para eu depois fazer a conta, mas eu olho na simulação o GM e o GDS, rapidinho eu tenho meu ganho aí. Tá? Por quê? Para saber se ele está em saturação, se ele está bem, se as dimensões estão boas. Se eu conectar, depois deixa eu conectar um resistor, um cascor, não, mas peraí, deixa eu fazer com esse cara aqui primeiro. Será que tá legal? Né? Será que esse cara está bem dimensionado? Depois eu anexo o resto, tá? Como que eu faço para simular, né? Para validar? Aí sim eu coloco uma tensão
VDS, tá? Coloco a tensão aqui, nesse caso aqui está 1.5, coloquei a tensão, vi o R out aqui, né, impedância aqui 1 sobre M, vai dar 6 mega, que é 1 sobre esse 662, tá? Meu ganho vai ser 1.400, tá? E 38. Só que se eu fizer análise AC ou transiente, o meu ganho vai ser 0, tá? Então eu não adianta fazer esse circuito e pegar uma análise AC ou transiente, porque aqui vai estar 0, porque estou colocando impedância 0 no paralelo. Voltage source, dê uma olhada nisso, tá? Mas é muito bom para eu saber o comportamento. E sempre façam isso, tá? Tem vários transistores. Tem um transistor que a gente vai ver aqui com cascode. São 4 empilhados. Cara, coloca um transistor na fonte de tensão, o outro transistor da fonte de tensão, para você saber como é que está o comportamento dele. O valor da corrente, tudo certinho. Aí depois, você fez tudo, você pode tirar a tensão, tá? Que a gente vai ver aqui como é que faz. Tranquilo? Então isso daqui eu não consigo. Quer falar alguma coisa? Não, tá tranquilo? Como que eu consigo esse ganho intrínseco, então? Idealmente, a gente viu na aula passada. Eu ganho colocando uma fonte de corrente ideal, tá? Uma fonte de corrente aqui, se eu colocar essa fonte de corrente em cima do dreno, o que vai acontecer? Primeiro, né? A corrente que D1 tem que ser D2, porque essa daqui ela não vai entrar aqui, e essa não vai entrar aqui, as impedâncias são altas, tá? A impedância vista daqui, fonte de corrente, é infinita, tá? E a impedância vista daqui vai ser R0, ou 1 sobre G10, tá? Então, o máximo ganho que eu consigo obter no amplificador é colocar uma carga com uma fonte de corrente, tá? Porque eu coloco a impedância infinita. Infinito paralelo com R0, dá o R0. Sempre paralelo é menor do que a menor das impedâncias, tá? Se for infinito, dá o R0. Tá bom? Só que aqui, ó, como que esse circuito se comporta? GDS. O Kirchhoff vai lá, o Kirchhoff ele fica sempre lá no Keynes, tá? Ele está lá por dentro, lá ele é contratado do Keynes. O Kirchhoff, até hoje, ele fica lá olhando, ver se as leis dele estão sendo respeitadas. O que é que acontece? Coloquei uma corrente aqui, por exemplo, de 10 mil. Vamos supor. Para. Quanto que era no anterior? 35, né? Não, 35,7. 35,7 mil para VDS igual a 1,5. Então, 1,5. 35,7 microamperes. Tá? Claro que eu exagerei ali na modulação do canal, tá? Mas o que acontece? Se eu colocar 35,7 aqui, vai dar exatamente o VDS aqui. Só que se eu colocar uma corrente 10 microamperes aqui em cima, o que ele vai fazer? O Kirchhoff vai lá, opa, não está respeitando a minha lei aqui, que é essa corrente tem que ser igual a essa, não tem nenhum caminho para sair. Essa corrente tem que ser 10 mil. Ela não vai entrar. Ela vai ter que ser 10 mil. Só que o Kirchhoff não pode pegar na sua mão e mudar o VGS ou W sobre L para 10 mil. O que ele muda? O VDS. Então, se eu coloquei 10 micro no I2, eu vou sair desse ponto aqui e o meu circuito vai estar aqui com esse VDS novo aqui, certo? Para
está igual a 10 mil. Então, se o I1, não, desculpa, isso, se eu projetei o I1 era 35 mil e o I2 eu coloquei 10 mil, o que ele vai fazer? Ele vai forçar. A fonte de corrente ideal não pode mudar o valor, mas ele pode mudar o I1 para esse ponto. O que acontece? O Vout DC vai ficar próximo de zero, vai ficar um VDS muito baixo. E quer dizer que o transistor vai estar entre outro. Você perdeu totalmente seu ganho. Tá? Se for o contrário, projetei 35.7, coloquei 50 mil. O Kirchhoff vai lá, vamos supor que aqui é 50 mil. E 2. O que vai acontecer? O Kirchhoff preso lá na China. O que vai chegar e falar, opa, posso mudar o VDS e vou colocar um VDS, um aqui gigantesco, tá? Que ele vai chegar, entre outros, se eu substituir aqui essa fonte de corrente aqui, a gente já vai falar sobre isso, mas se eu tiver uma fonte de corrente ideal, ele vai chegar, sei lá, 5 volts, 10 volts, 50 volts. No simulador ele pode tudo, mas na prática ele vai queimar, vai estragar o seu componente. Tá? Viu? Por isso que queimava muito, não sei quem fez experimento, um transistor discreto. Ah, vou colocar uma corrente aqui, polarizar ele, de repente colocar coisa e queimou o transistor. Porque ele tenta fazer as correntes iguais. E aí, se a corrente I2 for muito maior do que a I1, o seu Vout DC, que é o VDS, vai estar muito grande. Tá? Vamos ver isso aqui na simulação? Tem 162, né? Cento e 61.7. Olha lá. Pois é, mas tipo, será que desliga assim, né? Aqui não. Tava no segundo também. É porque minhas coisas estão off, né? Eu tô me ligado, sabe? Será que dá pra botar ligante?
17 micro, né? Para 1.5, 17,87 micro, que era essa minha corrente. Vou mudar aqui, né? Vou mudar aqui também para colocar o GDS. No lugar do R1. Não confunda esse R1 com o RDS, tá? Esse R1 ele é grandes sinais. Ele pega a tensão 1.5 divide pela corrente, tá? O que a gente está fazendo é pequenos sinais, né? Eu ganho pequenos sinais, que é o RDS. Tem 17 micro aqui, né? Coloquei para 1.5. Se eu pegar uma fonte de corrente de 17,87 micro, é para dar próximo de 1.5, tá? Não está dando exatamente 1.5, está dando 1.447. Por que disso? Porque essa corrente aqui está um pouquinho maior que 17,87, tá? Deve ter umas casas decimais aqui que não está aparecendo. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se eu, em vez de pegar de 17, o meu ganho está, né, tá com 1000 e tanto, né? 116 por 0,08, né? Espera. Travou também. Travou? Aham. Alguém está com... Olha só, se eu chegasse, em vez de 17, colocar 37 e rodar a simulação, olha o que deu atenção aqui, 6,28, tá? Já saiu muito tempo, esse transistor queimou. Ele é o transistor NE3, que é 3 volts o máximo que ele pode ter de tensão nos terminais. Ele já queimou. Por isso que aqui não está aparecendo 37, tá? Aqui ele não está respeitando o Kirchhoff, né? O Kirchhoff está bravo com ele, porque o modelo aí saiu totalmente do padrão, tá? Mas era para aparecer 37 micro aqui, tá? Deixa eu colocar, em vez de eu exagerei, vou colocar 27. Também queimou aqui, né? 5 volts já queimou. Se eu colocar menor, em vez de 17, colocar 7. 7,87. Olha lá, ó. Ele vai passar a corrente 7,87, só que a tensão, ó, vai estar 55 milivolts. Tá? Por quê? Para ele puxar o VDS para esse transistor 7,87. E olha que o GM para o GDS agora está quanto? 30 micro por 120 micro. Aí você vai falar, poxa, né, o meu ganho deu 0,4, não, 0,1 sobre 4, né, 0,25. 250 milivolts o ganho. Tá? Então o meu ganho para... Vamos ver só o AC aqui. 1 giga. 20 pontos.
Vamos pegar nesse cara aqui. Quando ele está com 17, olha lá, quando ele está com 17, meu ganho está 1.388, certo? Muda um pouquinho a corrente de cima. Para 7. Meu ganho está 250 milivolts. Certo? Por quê? Porque você tirou o transistor de saturação. Saiu de 1.400, 1.300 para 0,2. Tá? Aí é uma grande dificuldade. Você pegar o circuito, você falar, pô, o que está acontecendo aqui? Será que esse cara foi projetado para 7 micro? Por que ele saiu de saturação? Qualquer corrente que eu colocar aqui, ele vai acompanhar. O que é recomendável fazer? Partir daqui do início. Ó, vou pegar uma fonte de tensão. Aonde eu vou colocar VDD sobre 2. Tranquilo? VDD sobre 2 nesse caso aqui. E vou rodar uma simulação. A fonte de tensão serve para dois propósitos, para colocar 1.5 aqui, e agora a diferença das correntes vai aparecer aqui na fonte, porque a impedância é zero. Tem aonde fugir agora. Tá? Então eu coloco, claro que o meu ganho vai para zero, tá? Nem preciso olhar o ganho. Olha lá, o ganho foi para zero. Mas eu vou olhar o seguinte, olha, a minha corrente 17,87 embaixo e aqui 7. Opa, 10 micro. 10 micro. Aqui, ó, menos 10 micro. Quer dizer que essa corrente aqui está 10 micro maior do que essa. Está puxando negativo menos para lá. Certo? Se fosse ao contrário, fosse aqui 27. Está puxando, olha lá, 27 está puxando 10 micro para cá, certo? Aí eu consigo ver, então é esse cara que está ruim, tá? Então é esse cara aqui, eu projetei esse cara para 17 e esse aqui tinha que ser 17, tá? Aí sim, eu estabilizei o DC e vai me dar o meu ganho. Tranquilo? Tá aí tudo bem? Por que que isso é importante? Uma coisa é você ter uma fonte de corrente ideal, onde eu consigo chegar aqui e ver o meu valor de corrente. Outra coisa é o seguinte, eu colocar um PMOS para servir como uma fonte de corrente. Fonte de corrente ideal não existe. Isso é um modelo. Qual que eu implemento no circuito? Eu venho, copio esse cara para cá, vou tirar essa fonte de corrente, vou colocar um Premlib PMOS P é 3, tá? É o PMOS. Dá essa dimensão aqui. Vamos colocar qualquer dimensão. Coloquei a dimensão do transistor. Tem que ligar o book dele no VDD. Do N no terra, o book no VDD. O que é uma fonte de corrente? Fonte de corrente é uma transistor em saturação um transistor em saturação com uma
fonte de tensão, ele vai gerar só uma fonte de corrente, tá? Ele vai gerar uma corrente DC. Então, se eu pegar aqui é 3 volts. Aonde está o VGS dele? Aqui, ó, para positivo, negativo, é o VSG. Aqui é source, gate e dreno. Então, vai ser daqui para cá. Então, se aqui é 3 volts, vamos colocar aqui, sei lá, 2 volts. Então, eu estou com um VSG de 1 volt, tá? Aqui 3 e 1. Vamos simular. Coloquei qualquer valor de VGS, qualquer fonte de corrente. Aí eu vou ver meu ganho. Vai ser outra net aqui, né? Putz. Vamos ver essa net aqui. Deu um ganho de 2 volts. Cara, mas eu tinha 1.300 volts, né? O que eu vou fazer? Eu estou analisando esse circuito. Ó, tá passando 17.99 micro, 17.96 micro. Mas o que está acontecendo? Olha essa tensão, 2.8 volts. Era para ser o quê? VDD sobre 2, né? GM por VDS, até que tá bom, né? Ó, 116 dividido por 0,05 vai dar vezes 20, né? Vai dar 1.000, vai dar uns 2.000 de ganho, tá? Mas o que está acontecendo aqui em cima? Eu só joguei o valor de VGS e o W sobre L, tá? Vamos colocar aqui o view, annotate, imprimir, colocar o PE3, né? Vamos mudar o R1, colocar o G10. G10. Ó, G10 está 55 micro, tá? Muito grande. Será que essa corrente aqui, quem está gerando essa corrente de 17.9? Será que é esse cara, ou é esse, ou na sorte gerou 17.9, gerou igual as correntes? Na sorte? Olha só. O que eu faço? Eu pego, coloco aqui, ó, VDD sobre 2. Por quê? É a tensão final que eu quero descer, VDD sobre 2. É no meio. Colocando VDD sobre 2, o que aconteceu? Aqui eu não mexi nesse cara, 17.87 micro. Só que esse daqui, chutando qualquer valor, VGS de 1, né? Não é menos 1, né? VSG de 1, 3 menos 2. W sobre L aqui que eu nem mexi, me deu uma corrente de 26.97 micro. Não é negativa, ela está descendo, né? Então aqui está 26, aqui está 17. Por isso que esse ponto subiu muito. Para colocar 17, a menor das correntes. Por isso que ele foi para 17.9. Que ele diminuiu o VGS desse cara para a corrente ser igual a esse aqui. Com esse VDD sobre 2, eu consigo ver exatamente o que está acontecendo com os transistores. Olha, esse daqui é 17.8. Esse cara tinha que ser 17.8. Então vou mudar ou o VGS ou o W sobre L dele para dar 17.8, né? Vamos aumentar um pouquinho o W, o L, desculpa, para diminuir a corrente, tá? Vou aumentar aqui um micro. Não, o micro vai diminuir muito. Vamos ver. 5 micro. Foi muito. Vou aumentar o W
3 vezes, né? Para ele ir de 5 micro para 15. Então, 6 micro. 15. Aumentar mais um pouquinho para ir para 17, né? Agora, dá para fazer a relação, né? Oi, isso, vai. Foi muito, foi 20. Quando eu coloco essa tensão, eu meio que quebro os dois. Olha que essa daqui está mantendo 17,80, que é o que eu projetei. Esse, só estou mudando esse cara aqui. Se ele não tivesse, aqui ó, se não tivesse conectado, eu estaria mexendo e eu não sei o que está acontecendo. Ah, está 17,9. Ah, então está igualzinho. Não, mas olha essa tensão aqui, está 2,5, 2,7. Aí eu ia ficar mexendo aqui e não ia saber o que está acontecendo. Entendeu? Porque a tensão ia ficar esse 17, que é a tensão desse cara aqui. Tá? Olha lá, eu não sei o que está acontecendo, né? Está 17. Então o que eu coloco é, coloco uma tensão VDD sobre 2, simulo, ver o seguinte, ó, está 17,73, 17,8. Opa, está quase igual, né? Essa corrente aqui, 17, 17. Se eu tirar agora o VDD, era para estar 1,5, tá? Nota o seguinte, 17,7, 17,8. Esse está um pouquinho maior. Então, o que vai acontecer com essa tensão? O de baixo está um pouquinho maior. Olha lá, em vez de estar 1,5, está 1,17. Por quê? Porque o de baixo, a corrente está um pouquinho maior que a de cima. Tá? Aí se eu ficar mexendo aqui, eu vou perder o controle, né? Saber o que está acontecendo. Volto a descer aqui. Eu descer 17,7, eu tenho que ir para 17,8. Vamos aumentar um pouquinho, sei lá, 7,1. Poderia aumentar o VGS também, né? Diminuir, aumentar ele para mudar a corrente. Ó, 17,90. Foi quase, né? Vamos. 0,5. Opa, 17,86. 17,87. Opa, tá legal. Se eu tirar esse cara aqui agora, o que vai acontecer? Olha lá, quase 1,5. Não está exatamente 1,5, está 1,4, por quê? Era 17,86, 17,85. Esse cara aqui ainda está um pouquinho maior. Poxa, mas é tão sensível assim? É, porque a impedância nesse ponto aqui, ela é muito alta, é vários mega. Qualquer diferençazinha aqui de corrente, ele pode subir ou descer. Tá? Perfeito? Tá, então, pode falar. Calcularia isso daí na mão, no caso. Isso. Calculo na mão, né, com os valores, MEI, MCOX, W sobre L, VGS menos VT ao quadrado, tá? Falar, beleza, vou colocar aqui então
a corrente para ser 17. Aí eu calculo o VGS e a corrente. Tá? Para também não ficar essa coisa meio, né, achando que está chutando, né? Mas assim, quando vocês vão ganhar experiência, vocês deixam um pouco o papel de lado. Por quê? Você já sabe a equação na cabeça. Meio MCOX, W sobre L, VGS menos VT. Quero aumentar a corrente. Ou é aumento W sobre L, ou aumento VGS. Quero diminuir, entendeu? Aí você fala, foi por isso que eu estava falando, saí de 26, quero diminuir a corrente. O que eu vou fazer? Eu posso diminuir o VGS, ou posso diminuir o W sobre L. Entendeu? Teria um método de calcular mais precisamente, porque essas equações são aproximadas. São aproximadas. Não, porque esse modelo aí, a equação tem algumas variáveis. Esse modelo que a gente usa, que é o mais real, mas mesmo assim tem que validar várias coisas depois para você mandar a fabricação. Esse modelo tem mais de 200 variáveis. O B5 33, B5 4 tem mais de 200 variáveis. Aí ficaria muito difícil calcular na mão. Um método computacional. Isso, aí é o método computacional. Então, mais simples, e é o que é isso que eu quero passar para vocês, não é chutar, não é sair chutando igual, o professor está chutando. Você tem uma visão e conseguir interpretar, tem uma análise intuitiva, tá? Como? É o seguinte, eu tenho esse transistor. Pode ser que eu calculei na mão, tá? Achei o W sobre L ali. E coloquei aqui agora. Fica reclamando da internet, a gente está dando tempo para vocês poder socializar com o colega. Olha lá, ó. Por exemplo, aí você está fazendo a conta, aí você colocou no simulador, aí você achou 43 mil, tá? 43 mil de corrente. Poxa, mas eu queria 17. Você não vai voltar para o papel para fazer as contas de novo. Você vai falar, poxa, eu quero diminuir esse cara. Tá? Quero diminuir. Faz a conta aí de a relação de 17,8, 43,16 dividido por 17,8. 87. Alguém faz a conta para mim? 43,16. Oi? 2,42. Então, se eu diminuir esse W sobre L 2,42, vai chegar nessa corrente. W sobre L, né? A princípio vai chegar nessa corrente. Então, se eu pegar esse cara aqui, ó. Pegar aqui 17 micro dividido por 2,42. Tá? Poderia diminuir o VGS menos VTH, só que aí é quadrado, tá? Tinha que ser raiz de 2,42. Olha lá, olha que lindo, 17,84. Claro que também não é assim tão preciso. De novo, até isso daí você diminuiu o W sobre L, porque tem um errinho do modelo que você falou, tá? Mas já chegou muito próximo. E está muito próximo, porque também, o
que eu comentei na aula passada, se o seu L é muito pequeno, ele tem um efeito de canal curto, que aí parece que as equações não estão dando certo. Então, projetista analógico, já pega a primeira coisa, pega um transistor, coloca um L, já no mínimo um micro. Coloca menor não, tá? No projeto Não coloca menor. Claro, calma, tem exceções, tá? Eu vou fazer um power stage gigantesco. Aí eu tenho que... Tá? Mas assim, se eu quero um transistor ali, que ele tem comportamento que ele se assemelha às equações, eu tenho que ter aí o L no mínimo aí um micro, tá? Tá bom? Viram que fazendo isso daqui, ó, já achei o valor, tá? Se eu tirar isso daqui agora, aqui tem um ganho, né? Vamos ver qual que é o ganho que vai dar. Sempre quando você colocar um comando, tá? Dá o ESC aí para ele não ficar preso aqui, senão você clica e ele apaga, tá? Olha lá, 1.43, tá bom? Qual que é o meu ganho que vai dar? Era para dar 1.300, né? O meu ganho do amplificador. Opa. Vou pegar o ganho. Não sei se é esse daqui. Output select. É esse daqui, 19. 18. Olha lá. Poxa, mas que decepção, ó. Eu fiz tudo bonitinho e meu ganho deu 257. O professor falou que... Professor mentiroso esse, hein? Além de mentir que tem água gelada, tá mentindo que o circuito funciona. Oi? Tem o bebedor de escola. Escondido. Tem que colar nas pessoas certas. Brincando, eu falo isso pra vocês verem. Sou comido frito. Olha lá, colocando a corrente ideal, vou pegar de novo. Esse cara aqui, né? Você pode colocar labels, tá? Para ficar mais fácil. Só toma cuidado, labels, colocar Vout, Vout1. Se você colocar no circuito igual, eu coloquei um monte de circuito. Vout, você está curto-circuitando as LEDs, tá? Aí depois você não vai saber o que você... Olha lá, ó. Eu tinha 1.300 e eu tô com 200, tá? Olha a diferença que eu tô com 200. Falou, poxa, mas o professor não falou que bastava a corrente. Oi? 1.300 é o ideal. A fonte de corrente ideal 17.87. Fiz essa fonte de corrente com um transistor PMOS. Deu 17.87, né? Ou muito próximo disso. Quero isso daqui. E por que não está dando ganho de 1.300? A impedância do... Boa, perfeito. Ó, prestaram atenção na aula lá de PCI 2, né? E PCI 1 também, né? A impedância do outro aqui era infinito. A impedância desse cara é o que agora? É o GDS. Olha o GDS dele. 367.7 nano. Sobre isso é a resistência. Qual que vai ser a impedância aqui agora? Esse cara em paralelo com esse. Tá?
Olha que esse GDS aqui está menor, 84. Esse está 300. Quer dizer que essa impedância aqui está menor do que essa. Tá? Isso, diminuiu o GDS. Para que valor? Qual que é o valor ótimo? Não consigo colocar infinito aqui, porque é um transtorno. Mas colocar igual a esse. Que o meu ganho vai ficar o quê? Vai ficar metade. Vai ficar GM, R0 sobre 2, né? Vai ficar esse igual a esse, fica R sobre 2. Então o melhor ganho, eu tenho um ganho intrínseco, 1.300. O melhor ganho que eu posso atingir com os transtornos reais é 650 de ganho, tá? Tranquilo? Então eu tenho que claramente diminuir esse GDS. Tá? Dá pra gente ver o ganho aqui, ó. GM, se eu pegar aqui, ó, o ganho. GM 116 dividido, em vez de eu fazer o paralelo, isso que é a vantagem da condutância. É 1 sobre a soma, né? Em vez de eu pegar esse daqui, inverter, e esse daqui, multiplicar e somar, eu pego a soma dos GDS. Dá 84 nano mais 367 nano. Vai dar 116 dividido por 451, né? Nano, ou seja, 0,451 micro, corta micro por micro, desde aqui, 116 por 0,41 vai dar os 270 lá, que 250, sei lá, que eu estou simulando. Tá bom? Ai meu Deus do céu, agora eu vou ter que mexer de novo, eu já achei a corrente, tenho que mexer de novo para mudar o GDS. Calma, calma, não desespere. RDS é igual a 1 sobre GDS, que é proporcional a L sobre D. Então, meu GDS é proporcional a ID sobre L. Se eu quero diminuir o GDS, diminuo o L ou aumento, diminuo a corrente ou aumento o L, certo? Vamos aumentar o L. Eu quero colocar, faz a relação 367 dividido por 84, dá quanto aí? 367 dividido por 84, 4,3 vezes. 4,3? Sim. Isso, 6. Então tem que aumentar o L 4,36. Certo? Mas não quero mexer na corrente. Aumento o W também. Aumento o W 4,36. Aumento o L 4,36. Eu não mexo na corrente e eu melhoro o meu GDS. Vamos tentar fazer isso aqui? Se eu pegar esse cara aqui agora. vezes deu 30, 4, que é ponto, tá? Tome cuidado, sempre ponto, se você colocar vírgula, ele vai dar um fatal erro, não vai falar para você que é vírgula, porque nesse simulador de bilhões de dólares, né? Ele vai falar, deu erro, ixi, tá quase pegando fogo. Aí só porque você se vira para achar. Aí você tem que ficar procurando e vai achar, tem alguma coisa errada. Era o vírgula que você colocou ali em vez de ponto, tá? É americano e aí tem que ser ponto, tá? Aí eu já estou muito confiante, eu nem vou olhar o operator point, vou olhar aqui já no gráfico, né? Sou bom demais, vou colocar no gráfico. Até que melhorou, né? Deu 580. Eu achei que ele ia cair, tá? Porque ele está muito bem comportado essa tecnologia. Ó, mexendo isso, aqui deu 917. Tá? 917. Por quê? Porque fazendo isso, mesmo eu colocando W sobre L iguaizinhos, poderia ter um ganho bem pequeno, tá?
mesmo colocando iguaizinhos, eu mudei a corrente, ó. Ficou 17,77. Era para ser 17,87. Por quê? Porque o modelo não é tão preciso assim. Não quer dizer que eu colocar o W sobre L mesmo, a corrente vai bater exatamente igual. 17,87. Ah, aumentei o W, aumentei o L, pela equação tinha que corrente manter. Manteve 17, mas a casa decimal não manteve. E aí essa casa decimal não colocou 1,5, tá? Certo? Mas, uma coisa boa, olha o GDS, ó. 79, era para dar 80. Olha, cheguei no valor do GDS. Meu ganho agora tem que ser quanto? Tem que ser 1,38 dividido por 2. Dá 690, né? 694. Não, blá, 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 tá? Então, o que eu tenho que fazer? Ajustar de novo o valor para dar 17,87. Ai, que saco, tem que ajustar de novo. Calma lá. Tio Sandro, resgate. Ó, o Super Mouse é meu amigo. Vocês lembram do Super Mouse? Passaram no SBT. Roupa de Superman, só que amarelo. SBT antes da Corrida Maluca, pô. 6 horas da tarde. Eu vi depois da Corrida Maluca. Porque aí eu também nem lembro direito, tá, gente? Eu via na casa da minha avó, 6 anos de idade. Super Mouse é meu amigo. Então, eu tenho que ajustar o W sobre L ou VGS, tá? Para dar 17,87. Posso ficar brincando aqui o W sobre L. Vamos mexer aqui o W sobre L. Vamos colocar até chegar ao 17,87. Ou posso fazer uma outra forma aqui. Encontrar um novo valor de VGS. Né? Poxa, mas pior ainda, né? O VGS aqui, porque é quadrado. O que eu faço? Eu venho aqui, uso a mão, super mouse aqui no analógico, no op-op. Eu venho, analog lib. Cadê o amplificador ideal aqui? Não tem, tem até op-op aqui, tá? Vai ter modelos, mas tem o seguinte, chamado álcool Voltage Controlled Voltage Source. Fonte de tensão controlada por tensão. Tá? Um op-op é ganho infinito. Vou colocar um ganho alto. Vou colocar infinito porque senão vai dar erro de simulação. Qual que é um bom ganho de op-op? 100 mil? Sim. Beleza. Acho que o LM 741 ele é 200 mil. 200 mil, deve dar 100 mil dá 80 dBs, né? 10 a quinta, 20, 10 a quinta, vai dar, não, 100 dBs, então vai dar um pouquinho maior de 100 dBs. 100 mil, o que eu faço? Um op-op, tensão de entrada, tensão de saída, tá? Esse daqui é um amplificador, tá? Quer queira, quer não, é um amplificador operacional, feinho, mas funciona. Coloco o GND e vou fazer uma realimentação para controlar essa tensão do gate aqui. Então a saída, eu quero saber qual que é a tensão do gate. Em vez de ser 2 volts, eu quero saber qual que é o valor do gate, para que aqui seja exatamente 1,5. Tá? Então, eu vou comparar o valor da saída com a tensão de 1,5. Um amplificador ideal
Tem duas características que vocês precisam saber. E é só isso, você faz qualquer análise de circuito usando o amplificador ideal. Qual que é a primeira? Oi? Isso, perfeito. Corrente na entrada igual a zero. Isso quer dizer a impedância é infinita. Tá? E o outro? Isso. Curto-circuito virtual. Extensões igual a zero. Tá? Ah, mas o ganho infinito e a impedância saída a zero? Não importa. O ganho infinito, ele tem que ter o ganho infinito para ter as entradas iguais a zero. Se o ganho for diferente de infinito, a entrada vai ser diferente de zero. Simples assim, tá? Vai dar offset. A gente pode até simular aqui. Mas eu vou colocar então uma tensão 1.5 aqui pelo curto-circuito virtual que vai me dar 1.5. Para dar 1.5, essa corrente tem que ser igual a essa. Então ele controla a tensão tal que a corrente seja igual a essa. Para que esse ponto dá 1.5. Tranquilo? Será que eu uso a entrada positiva ou negativa? Tem duas formas de analisar. Olha, se esse ponto aqui for maior que 1.5, quer dizer que essa corrente está maior do que essa. Se for 3 volts, né? No primeiro momento, na primeira, o op-amp está acordando, opa, deu 3 volts. O que ele tem que fazer? Tem que abaixar essa tensão. 3 volts, essa tensão vai ser maior do que essa. Então aqui vai estar positivo, vai estar acima. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar, se deu 3 volts, essa tensão vai subir. Essa tensão subindo, quer dizer que você diminuiu o VGS, o VSG, diminuiu a corrente. Entendeu? Até dar 1.5. Então o loop está certo. Uma outra forma de analisar é saber a alimentação sempre tem que ser negativa, né? A alimentação positiva fica instável. A alimentação negativa pode ser estável, tá? Ele pode gerar instabilidade, mas positiva não. O que eu falei? Do gate para o dreno inverte, né? Vamos ver o loop aqui, ó. Do gate para o dreno, inverteu. Aqui, então, não pode inverter. Ele dá um loop negativo. Se eu invertesse aqui, ia dar negativo e negativo. Ia dar um loop positivo. Tá? Então, analisa aqui no transtorno. Do gate para o dreno inverte. Então, esse cara aqui eu não posso inverter. Tá? Ou inverter 2 vezes, se quiser, mas como só tem amplificador, então não posso inverter. Por isso que aqui é positivo. Tá bom? Vamos simular aqui para ver qual que é o valor da tensão. Era 2 volts, né? Vamos colocar um valor aqui diferente primeiro, para a gente, porque aqui vai dar muito próximo, já está próximo, né? Vamos colocar um valor aqui exagerado, tá? Vou até tirar aqui. Vamos colocar aqui uma dimensão 30.7, né? 30.7. Vamos multiplicar por 2, tá? Que vai dar, teoricamente, uma corrente muito maior aqui do que aqui. Então esse ponto vai subir. Tá? Então vamos colocar. Simulei, ele está aberto, não estou vendo nada. O meu ganho vai estar muito baixo, porque o transtorno vai sair de saturação, tá? Olha lá, meu ganho deu baixinho. O que aconteceu? Deu próximo de VDD, tá? Deu 2.9. Por quê? A corrente tinha que ser perto de 18 micro, né? Que essa corrente aqui estava muito grande. Tá? Esse ponto aqui tinha que subir, então tinha que tirar esse cara de saturação. O GDS dele está muito grande, né?
Vamos ver qual que é o valor dessa corrente. Colocar 1.5. Olha lá, ele está 2.9. Olha lá, eu estou com 35 de corrente em cima, embaixo está 17. Opa, claramente essa corrente eu tenho que baixar ela para 17. Posso mudar o W sobre L, como a gente tinha colocado? Posso. Mas posso mexer no VGS. O que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que diminuir esse VGS para dar o 17. Vamos ver se o loop funciona? Vamos colocar aqui, ó. No amplificador, vou tirar aqui o 2 volts e vou ver qual que é a tensão. Qual que é a tensão que eu vou colocar no gate para dar minha corrente de 17. 17.8. Olha lá. Eu tinha que colocar 2.15 para dar 17.87. Tranquilo? Então ele me garante que se eu colocar 2.15, 2.11,5, ele vai me dar 17. Tranquilo? Olha, tá vendo aqui que deu 1.5? Por que que o amplificador tem que ter um ganho alto? Se eu colocasse um amplificador de ganho 10, o que ia fazer? Eu não ia ter o curto-circuito virtual. Olha lá, eu ia ter offset entre as tensões. Essa tensão não ia ser 1.5. Tá? Porque o amplificador infinito ganha muito alto, aí eu aproximo do curto-circuito virtual. Tá? Por isso que é importante eu ter um ganho alto. Né? Ah, será que o ganho 1000 resolveria? Vamos ver, né? O ganho 1000, que é 60 dB, um amplificador de um estágio, né? Olha lá, deu 1500, 1.502. Beleza, esse offset de 22 mili, né? 2 mili é suficiente, beleza. Tá? Ou eu aumento mais um pouquinho para ele dar um offset quase zero, tá? Entenderam? Por isso que eu preciso de um amplificador operacional de 2 estágios, não só esse estágio que a gente está vendo, né? Primeiro estágio. Olha lá, 1.5, tá? Então, se eu colocar a tensão aqui agora, 2.11,5, 115. Tira esse cara, tira esse cara. Não está conectado. Deu 1.5. Por quê? Porque ele definiu qual que é o VGS para a corrente, ó. Se eu for ver aqui a corrente, ó, está exatamente a de cima e a de baixo. Então, exatamente 17.80. Olha lá, 17.88, 17.87. Tá? Ele achou o valor de VGS para isso. Então, importante fazer esse loop para você achar o VGS, em vez de ficar chutando muito o valor aí de W sobre L, né, em VGS. Você já faz o loop, você já vê aqui, já mata. Tá? Tranquilo? Qual que é o ganho? Ganho aqui, quando eu fico apagando, às vezes ele se perde aqui a net, tá? Se eu colocar o valor, vou pegar aqui. É porque eu já coloquei vários VAs, tá? Então vamos colocar label VOut PCI. Depois eu vou ficar colocando a label VOut PCI.
professor, Oi. consegui manter o V-out, o VDD sobre 2. As correntes estão bem certinhas, mas assim, o ganho está batendo 190. Ganho tá quanto? 190. 190? Não deu 600 não? Não. Não estou na entrada com essa vecina, com a corrente ou com a tensão 2 e 1. Né? Um está com 2, o outro está com 1. E eu fui mexendo nas proporções de W sobre L e bateu o VDD sobre 2 na saída. Mas aí você tem que ver o GDS. Aqui, ó. Ah, peguei outro. Esse ponto aqui, vai diminuir. Já vou te mostrar aqui, espera aí. Olha lá, ó. Eu tinha 1.38. O que aconteceu aqui? 724, né? Um pouquinho acima até do ganho sobre 2. Qual que é o meu ganho? Aí eu tenho que analisar sempre no circuito, é o quê? O que converte? O meu VIN está aqui. Então esse cara é o GM, converteu corrente, atenção em corrente, e a impedância é qual? É desse cara paralelo desse cara. Aqui a impedância, 80 nano, e aqui deu 79 nano, tá? Então o princípio era para ser a metade. Tá bom? O GM aqui não importa muito, porque não tem nada convertendo tensão em corrente, que é só uma fonte de corrente dela. Certo? Se eu tivesse esse sinal aqui, esse cara ia ser o GM. Tá? E aqui tinha que ser um DC. Eu poderia ter o AC aqui. É um common source, tensão aqui, converte em corrente, a tensão aqui. Ia ser a mesma coisa, só que o GM vezes R0 paralelo com R0. Tranquilo? Dúvidas? Um ganho de 700 não dá, né, dá uns 50 dB, né, dá quanto aí? 20 log de 700, 20. Se fosse 1000, daria 60 dB, né, 10 a 3, 20 log, daria 60. Está dando 50 e poucos dB. Para eu conseguir 100 dB, igual ao 741, eu preciso de 2 estágios ou aumentar mais ainda a impedância, que é o cascode que a gente vai ver. Tranquilo? Alguém tem dúvida? Acho que até aqui tá tranquilo, né? Todo mundo viu isso em PCI 1, né? Tá? Ah, você não fez? Não fiz PCI. Não, mas beleza, mas tá tranquilo? Mais ou menos. Oi? Qual que é a dúvida? É Tá. só muita coisa, não precisa ver de novo. Oi? É só muita coisa. Então, tem que começar a gravar, começar a anotar e começar a tentar fazer. Analisar, que às vezes é muita coisa para analisar, mas o que é principal é analisar a operação, né, o VGS e o VDS, para ele estar em saturação, e, dando saturação, o ganho é GM e o GDS. Tá? Então é mais ou menos isso. Tá? Oi. A banda? Não, assim, ó, os investimentos é 750. 2.400, você falou que ficar na metade. Ele está um pouquinho para cima, né? Aqui tem que ficar assim na metade. Oi? É porque a impedância de cima é igual. Entendeu? Antes eu tinha, antes eu tinha infinito. Era infinito vezes a impedância de baixo. Aí dava só o R0. Agora é R0 paralelo com R0, verdade? Tá? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Oi? Não, calma. Rapaz,
me estranhando. Eita mesmo. Caramba, que é isso? Companhia agradável de vocês, eu nem vejo a hora passar, né? Então façam essa análise, tá? Tentem implementar isso, tá? E aqui tem, tá? Aí você, né, tá dúvida? Tem aqui as equações, um pouquinho, né? Fazendo o RD que a gente viu na aula passada, o meu ganho vai ser GM vezes RD, fazendo análise de pequenos sinais ou de grandes sinais, mais uma análise intuitiva, o que vai acontecer? Tensão, converte corrente é GM, vezes essa impedância. Essa impedância aqui é muito grande, em paralelo com RD, então vai ficar essa daqui. Nesse outro caso aqui, era essa impedância em paralelo de infinito, fica GM R0. No outro caso aqui, lá, o que acontece? Fica GM R0 paralelo com R0, ou GM GDS mais GDS. Tá? A ideia é tentar colocar os GDS próximos, esse daqui está até um pouquinho acima, o ideal seria colocar próximo desse para ficar quase o ganho intrínseco do transistor, metade do ganho intrínseco. Tá? Aí deu um ganho aí, ó, de 625, aproximadamente o ganho sobre 2. Tranquilo? Tem outras formas. Outra forma de diodo conecta. Depois a gente fala sobre isso, tá? Colocar um diodo. E uma coisa, né, que é importante. Essa corrente, ela passa para esse cara, porque aqui é baixa impedância. Esse cara aqui vai passar aqui porque aqui é baixa impedância. A gente vai ver já a impedância. Só que esse cara não, né? Essa corrente não passa para cá e nem essa passa para cá. Por quê? Porque a impedância do dreno é grande, é o R0, e a impedância desse dreno é grande, que é o R0. Tá? O que acontece é isso daqui, né? Você quer que o circuito opere aqui para ter um pequeno GDS para os dois estejam aqui, só que se um tiver diferente, ele vai estar entre outro. Aí você diminuiu a impedância, ou seja, aumentou muito o GDS de um dos lados, aqui vai diminuir o ganho, né? Que se aumentando o GDS um ou do outro, não adianta nada, o seu ganho vai cair para baixo. Tá? Então quando faz esse amplificador, você fala, cara, estou quase lá, vamos ajustar um pouco. Aí de repente você está quase 1000, de repente foi para 100 nanos. Não desespere que você tirou um dos transistores de saturação. Aí quer dizer que o GDS aumentou muito um ao outro. Tá? Então assim, essa é a grande coisa, né? O pessoal fica com medo quando está mexendo com o amplificador, com fonte de corrente ideal, é que é o seguinte: estou quase chegando aqui, vou mudar um pouquinho o GDS. Vou aumentar esse cara aqui, em vez de ser 4 para 5. 6, sei lá, 6. Era 4, vou aumentar para 6. Meu ganho estava em 720. Fiz esse pequeno ajuste. Meu ganho foi para 613, só que 613 mili, né? Era 700 volt por volt, foi para 0,6. Meu Deus do céu, o que eu fiz? Acabei com o meu circuito. Não, o que você fez é, e com calma, fala, está com 98 mili. Quer dizer que essa corrente está muito maior que essa. Puxou esse cara para 0, né? Então essa corrente está maior. Esse cara saiu de triodo. Olha o que aconteceu com o GDS dele. Era 80 nano, foi para 88 micro. Aumentou 1000 vezes. Quer dizer que o meu ganho diminuiu 1000 vezes. Era 700, foi para 600 mili. Porque esse GDS aumentou muito. Ou seja, a impedância caiu. Tá?
E olha que eu mexi nesse. Por quê? Mexendo nesse, a corrente ficou diferente. Tá? E aí depois, você vai com calma. Primeira coisa, deixa eu ver as correntes. Vou lá nas correntes. Esqueço esse cara pouco. Opa, que era 17,87 micro. Aqui, ó, deu 12 micro. Então beleza, essa corrente está diferente. Ou eu coloco essa daqui 12, ou coloco essa 18, né? Aí se eu lembrar lá de novo, vou voltar para os 4, ou achar outro valor, né? Fazer relação. Achou outro valor para dar 17,87. Aí quando eu tirar esse cara aqui, ó, vai dar 1,5, vai dar bonitinho e o meu ganho vai estar bonitinho de novo. Tá bom? Tranquilo? No primeiro momento pode assustar mesmo, e assusta, e recomendo muito, tá? Quem não tem essa experiência ainda, faça muitas e muitas vezes. Cara, eu tô com 700, quero fazer o ganho 1000. Opa, então vamos dar tudo para dar um ganho de 1000. Não fique com preguiça. O projetista na hora não pode ficar com preguiça de mudar. Mas rapidamente a gente muda. Tá? E saber sempre o ponto AC, considerando os operating points. Tá bom? Quer ver a gente aumentar rapidamente esse ganho? Vamos aumentar esse ganho, tentar aumentar para 1000. Bora aumentar para 1000? O que eu preciso fazer? Poderia mudar o GM, o ganho é o quê? Aí por isso que é importante saber, né, no papel. Devolve meu Deus do céu aí, cara. O pessoal quer que acabe a aula, aí fica fazendo isso, sacanagem, hein? GM, GDS mais GDS. GDS1 e GDS2. Esse cara está com 80. Esse daqui está com 116. Eu poderia dobrar 2 vezes esse GM e aí ficar bonito, tá? Ou diminuir esses caras aqui, os GDS, tá? Vamos deixar o GM do jeito que está, vamos diminuir o GDS, tá? Poderia aumentar o GM também, tá? Mas vocês vão ver que o GM acaba ficando numa limitação aí, tá? Vamos diminuir o GDS sem afetar a corrente, sem nada. O que acontece no GDS? Eu posso aumentar o L. Aumento o L e o W. Vamos aumentar 10 vezes, vai ficar muito, né? Vamos ver. Não, 10 vezes ele não vai dar, porque a dimensão dela não vai dar. Vamos aumentar 3 vezes, tá? 30 e aqui 3 vezes 10. O L tem um limite? Tem, acho que é 20 mil. Depende da tecnologia, tá? O de 22 não é horrível, né? Ele vai no máximo 2, né? 2 mil. Olha lá, se eu só aumentar esse cara e simular, eu vou perder a informação. Por quê? Porque por mais que eu aumentei o WL proporcionalmente, a corrente mudou um pouco. Opa, deixa eu checar a corrente. Olha lá, a corrente era 17,87, foi para 18,38. Ou eu ajusto esse cara para 17,87, ou eu mudo esse cara para 18. Olha lá o GDS, era 80, né? Foi para 50. Ele não abaixou 3 vezes, porque também vai chegando no limite, né? Não pode chegar aí, mas já baixou para 50. Então quer dizer que meu ganho vai aumentar. Vou fazer a mesma coisa em cima. Vou aumentar. Eita, aqui já está grande. A corrente do P está quanto? A corrente do P está 17,88, que eu queria. Vamos aumentar o L desse cara 3 vezes. O W já está grande.
Só que para manter a corrente igual, o que eu vou fazer? Eu faço aquele esqueminha para a gente mudar o VG. Aqui. Aqui. Aqui eu já consigo ver. Se eu colocar 1.901, eu vou aumentar, vou ter a mesma corrente, 18.38, que é 18.38. E olha que meu GDS diminuiu 3 vezes, ele saiu de 80 e foi para 30. Opa, esse cara diminuiu bem aí o GDS, né? Esse daqui está 50. Então meu ganho vai aumentar. Então agora se eu colocar 19, 1.901, 1.901, tirar aqui. Antes eu vejo o operating point para ver se está bonitinho. Esquece o gráfico para você não decepcionar. Ó, 1.6, tudo bem, não tirou ninguém de saturação, era para estar 1.5, né? Aqui, ó, meu ganho 1.3. Aumentei o ganho, era 700, foi para 1.300. Bom, né? Nada mal, tá? Por quê? Por que eu dobrei meu ganho? Ora, meu GDS era 80, de 80, 160. Agora ele ficou 30 e 50, 80. Eu aumentei minha impedância do dobro, ou diminui o GDS do dobro. Então, por isso que ele dobrou. Ali dá para deixar os dois GDS iguais. Oi? Dá para deixar os dois GDS iguais. Eu posso diminuir o outro de baixo, né? Poderia diminuir o de baixo, tá? Poderia diminuir. Se esse cara já está baixo, se eu quero aumentar o ganho, eu tenho que diminuir o GDS de baixo, né? Oi? Aí faz tudo de novo. Sem preguiça, falar, deixa eu diminuir um pouquinho mais. Tá bom? Aí você chega, você leva para o seu chefe na empresa. Olha, chefe, consegui 1.300. Os caras batem o olho. Com a corrente de 18 mil. Não. Eu quero a corrente de 5 mil. Vai dar ruim, né? Você vai lá, rindo, bonitinho, e faz de novo para 5 mil. Sem problema. Você viu que 2 minutos, né? Você corrigiu, você consegue o ganho aí. Tá? Mas façam para vocês terem esse jogo aí de cintura para fazer meio que rápido entender análise intuitiva, tá? Intuitiva mesmo, para saber como que o circuito comporta, tá? Ver eu fazendo, às vezes, legal, parece que é simples, cara, mas faz, entendeu? Mesma coisa que eu já falei, é montar o cubo mágico. Você vê o cara na internet, pô, fácil isso daqui, vai fazer, você tem que fazer, opa, leva tempo, vai fazendo, faz uma vez, duas, faz 10, 20, aí você fica mais caro. Tranquilo? Esse é um ótimo cara para vocês brincarem aí, para ver ganho, GM, G10 e operating point. Tá bom?